Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui na minha série no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, liga o alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. Não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhar pro WhatsApp para você multiplicar o bem. E hoje eu quero falar sobre um tema palpitante, um tema que eu gosto muito. Você que está estudando para concurso, concurseiro, você pega o seu edital, vai verificar as etapas do concurso, bate o olho e acaba vendo que tem lá prova oral. Geralmente teu coração bate mais forte, acelera, e algumas pessoas até desistem de fazer aquele concurso porque tem uma etapa oral. Uau, uma etapa oral! E o meu objetivo com esse vídeo é desmistificar a prova oral e te dar 3 dicas para você fazer uma boa prova oral. Primeiro segredo é o seguinte: você que vai estar perante uma banca examinadora tem que saber que os examinadores ali eles vão querer olhar para você e ver um futuro integrante da carreira. Ou seja, se você vai fazer concurso para magistratura, a banca quer olhar para você e ver um futuro juiz. Se você está fazendo concurso para o MP, eles querem ver em você um promotor. Se você está fazendo concurso para a advocacia pública, eles querem ver em você um procurador de Estado, um advogado da União. Ou seja, quando você estiver perante a banca, tenha segurança, fale com fluidez. Isso é fundamental. Até mesmo quando você erra a resposta, se você errar a resposta com segurança, com transparência, com tranquilidade, isso vai contar pontos para você. Porque na prova oral, o conhecimento é importante? Não deixa de ser importante. Mas mais importante que o conhecimento é como você expressa esse conhecimento, como você traduz esse conhecimento para a banca. E isso é fundamental. Se você está numa prova oral, consequentemente você já tem muito conhecimento. E esse conhecimento precisa ser expressado da forma correta. Por isso, a maneira como você senta na cadeira ou como você se põe perante a tribuna, a forma como você se dirige ao examinador, a segurança que você tem nas respostas é fundamental. Então vai para uma prova oral, já saiba como é que o juiz se porta, como é que o promotor se porta, como é que um advogado público se porta. Então você precisa realmente saber a postura do integrante daquela carreira. Beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica que eu te dou: a articulação da resposta. Como é que você vai trazer a resposta para o examinador? Primeiro ponto é o seguinte: você tem que ter uma resposta fluida. Isso conta ponto, né? Uma articulação boa da linguagem. E o que você precisa fazer para isso? Ter uma linha de resposta, como se estivesse escrevendo lá uma dissertação, né? Uma introdução, né? Um desenvolvimento e uma conclusão. A resposta estar concatenada. E para isso, para você responder bem o examinador, o que você precisa fazer? Ele fez a pergunta para você, quando você for responder, muita gente quer responder logo de cara, fica ansioso. Para um pouquinho, 10 segundinhos no máximo ali e já articula a tua resposta e já dá a tua resposta de maneira fluida. Isso vai te dar tranquilidade, controla um pouquinho a respiração e solta a resposta para o examinador. Não vai responder de logo, de cara não, que às vezes você começa a responder, aí quer voltar atrás, opa, posso corrigir, aí já volta, deu a resposta errada. Respira um pouquinho, absorve a resposta e articula a resposta para o examinador. Tá? Beleza? Terceira dica que eu te dou e está relacionada à forma como você vai responder. É o seguinte: nunca enumere pontos, diga, são 3 as características disso aqui. Ou existe lá uma situação X ou Y que tem 4 elementos. Nunca enumere. Porque o que pode acontecer? Se você enumerar, no meio do caminho, eventualmente você pode esquecer um dos elementos. Quais são os elementos do ato administrativo? Aí você vai falar e aí você acaba esquecendo no meio do caminho. Então, se alguém te perguntou alguma coisa, você sabe que tem 3 características, 3 elementos, 3 partes integrantes, por exemplo, diga, só responda. Não, as características são essas e essas. Porque, eventualmente, se você não falou todas, o examinador pode até passar despercebido. Então, não enumere, não estabeleça quantos são, simplesmente responda. E um outro ponto importante também é estabelecer lá, se eventualmente você está numa prova oral, sei lá, para magistratura, se você não tiver 100% de certeza quanto a, por exemplo, o artigo da lei, a súmula ou o número do acórdão, fala que existe uma decisão do tribunal, fala que existe ali, né, uma previsão legal, mas não vai dizer o número não se você não tem 100% de certeza, porque isso mais pode te prejudicar do que te auxiliar. Tranquilo? Então, não enumere requisitos e, principalmente, só fale números, enfim, e dados se você tiver 100% de certeza. Uma quarta dica que eu vou te dar é a seguinte:
Quarta importante dica. Se você está respondendo algo e você não tem 100% de segurança, não entre em assuntos que eventualmente você não tenha segurança, que não estejam conectados com a resposta. Desenvolva bem o teu raciocínio e só traga informações se você realmente consegue administrar. Eu já vi muita gente ser reprovada em prova oral porque vai falar de uma coisa que não tinha muito a ver com a resposta, era algo que estava conectado com o examinador, ele começou a apertar mais e aí não saía porque a pessoa não tinha um domínio daquele conhecimento. E uma quinta dica que eu vou te dar, e quinta importante dica ainda, relacionada à prova oral, é a seguinte: você precisa de muito treino. As pessoas, elas acham que a prova oral é um bicho de 7 cabeças porque elas não treinam efetivamente para isso. Você precisa treinar na prova oral, você precisa trabalhar o seu raciocínio, você precisa explicar aquele ponto estudado. Ou seja, é muito importante que você treine muitas e muitas vezes. Articular a tua resposta, para que flua a tua resposta, vai depender de muito treino. Cria grupos com quem está na prova oral ou eventualmente faça cursos para provas orais, porque isso é muito importante para você treinar a tua fala, a maneira como você vai se posicionar, né? A forma como você vai tratar o examinador. Isso é fundamental, tá? Ter uma postura de segurança, e a segurança vai advir do treino, de como você articula a tua resposta. Se você ainda não está numa prova oral, faz o seguinte: quando você estudar um assunto, explica ele para alguém ou para você mesmo. Isso já vai te ajudar para quando você for fazer uma eventual prova oral. Beleza? E eu ainda vou dar uma sexta dica aqui, o over delivery total, para você que está fazendo prova oral, que vai fazer uma boa prova oral. Estude a banca. Quem é que vai te examinar? O que esse cara escreveu? O que esse cara não escreveu? Qual é a linha de pensamento dele? Pegue a banca e destrinche a banca, porque você vai ter mais segurança na hora de apresentar as suas respostas, porque você vai estar conectado com o teu examinador. Beleza? Essas são algumas dicas de prova oral. Eu vou voltar em algum momento com outro vídeo falando também sobre prova oral, mas é só para vocês desmistificarem. E o primeiro ponto para desmistificar uma prova oral é o seguinte: você tem que entender que uma prova oral, ela só é uma prova oral bem feita se você treinar com efetividade. Tudo que você não sabe fazer até hoje é porque você não treinou para fazer. Então, muito tranquilo. Treine para fazer uma boa prova oral, que vai dar tudo certo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é manter o controle, tá? E principalmente o controle emocional. Eu posso dar algumas dicas depois. Um grande abraço para vocês, tamo junto!